Sabe aquela preocupação que bate na hora quando um bebê está com febre? É instantâneo, né? Agora, imagina se não tem tosse, não tem espirro, não tem nenhuma pista. Vira um verdadeiro mistério. Bom, hoje a gente vai bancar o detetive e desvendar uma das causas ocultas mais comuns e perigosas por trás da febre de um bebê. Ok, vamos direto ao ponto. Por que uma febre alta, assim, sozinha, numa criança tão pequena, deixa qualquer um de cabelo em pé, tanto médicos quanto a família? É que vira um quebra-cabeça, sabe? As pistas que a gente costuma seguir, elas simplesmente não aparecem. E é justamente esse enigma que a gente vai tentar resolver agora. Para a gente sentir a urgência da coisa, vamos pensar num caso bem prático. Um bebê de 6 meses. Imagina só, por 3 dias seguidos, o termômetro lá batendo nos 39 graus. Mas aí você olha, examina e nada. Sem tosse, sem nariz escorrendo, nadinha. Só a febre pura e simples. Fica a pergunta, o que é que o corpinho dele está tentando sinalizar? Pois é, essa situação tem até nome técnico. É a chamada febre sem causa aparente, ou FSCA. Traduzindo, é uma febre que aparece sem um porquê óbvio depois daquela primeira olhada do médico. E é exatamente nesse ponto que a investigação de verdade, a investigação médica, começa pra valer. E como em toda boa investigação, sempre tem um suspeito principal, né? Nesse caso, olha, todas as pistas apontam para uma direção: a infecção do trato urinário, a famosa ITU. Pode até parecer estranho de primeira, mas acredite, ela é a infecção bacteriana grave mais comum que aparece nesses casos. Mas por que logo a ITU vira a suspeita número 1? Bom, os números falam por si. Em até 15% de todos os casos de febre sem motivo aparente em crianças pequenas, a culpada é ela, a ITU. Esse dado, sozinho, já joga a ITU lá para o topo da lista de qualquer investigação num pronto-socorro. Só que tem um detalhe crucial. Em um bebê, uma ITU nunca é vista como uma simples infecçãozinha de bexiga. Não mesmo. Ela é logo considerada uma pielonefrite, que é uma infecção grave nos rins. E por quê? Simples, porque num corpinho tão pequeno, as bactérias sobem com uma facilidade enorme até os rins, e aí o estrago pode ser silencioso, mas muito, muito sério. E isso tudo nos joga direto no ponto mais crítico dessa história toda. É um ponto que pode ser resumido numa frase que todo pediatra leva a ferro e fogo: tempo é igual a rim. E olha, isso não é exagero nenhum. Cada hora que passa sem o tratamento certo pode ser a diferença entre a criança se recuperar totalmente ou carregar um dano nos rins pro resto da vida. Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse risco. Um atraso de mais de 72 horas, ou seja, 3 dias para começar o tratamento, pode fazer com que a infecção deixe cicatrizes permanentes nos rins. E não dá para pensar nessas cicatrizes como uma marquinha qualquer. Não, elas são áreas que não funcionam mais direito e que, lá na frente, podem levar a problemas sérios como pressão alta ou até mesmo uma perda progressiva da função dos rins. Então, beleza. A gente tem um suspeito sério e o relógio correndo contra. A pergunta que fica é: como é que os médicos batem o martelo no diagnóstico? Principalmente quando o paciente não tem como falar um simples "ai, tá doendo" na hora de fazer xixi? E aí é que está o grande desafio. Numa criança maiorzinha, os sintomas são claros, né? Dor, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora. Mas num bebê, os sinais são super vagos. É irritação, não quer comer direito e, claro, a febre. Por isso, o diagnóstico acaba dependendo muito daquela desconfiança, daquela malícia do médico, da experiência dele. E tudo isso nos leva ao maior de todos os desafios práticos. Como é que se consegue uma amostra de urina que seja limpa, sem contaminação nenhuma, de um bebê que ainda usa fraldas? Parece uma coisa boba, né? Mas essa é literalmente a peça-chave para conseguir um diagnóstico correto. Basicamente, existem duas formas de conseguir essa amostra. A primeira é o saquinho coletor. Ele é super fácil de colocar, não é invasivo. Qual o problema? A chance de contaminar a urina com bactérias da pele é gigante, pode chegar a quase 90%. Por isso, ele é ótimo para uma coisa: se o resultado der negativo, a gente descarta a infecção. Mas para confirmar mesmo, a melhor opção acaba sendo o cateterismo. Sim, é mais invasivo, mas é o que garante aquela amostra limpinha e confiável que a gente precisa. E o diagnóstico em si rola em duas etapas. Primeiro vem o exame rápido de urina, o EAS, que funciona tipo um teste de triagem. Ele vai procurar sinais de que está rolando uma batalha ali, como a presença de glóbulos brancos. Se esse primeiro teste já levanta suspeita, aí a gente parte para a urocultura. A urocultura é como pegar essa amostra e colocar numa estufa, para ver se alguma bactéria cresce ali e assim identificar quem é o culpado exato da história. A confirmação final vem da contagem de bactérias.
E o número mágico que diz sim, é uma infecção, muda dependendo de como a urina foi coletada. Por exemplo, numa amostra vinda do catéter, que é super limpa, um valor acima de 50.000 unidades formadoras de colônia já fecha o diagnóstico. Agora, se for de uma coleta de jato médio, que tem mais chance de contaminar, esse número precisa ser bem maior, acima de 100, para a gente ter certeza que não é só sujeira. Certo, diagnóstico confirmado. A missão agora muda de foco. É hora da recuperação. Vamos entender como essa infecção é tratada do jeito mais rápido e eficiente possível, pensando sempre em garantir a saúde do bebê a longo prazo. E a primeira grande decisão é: o tratamento vai ser em casa ou no hospital? A internação é praticamente certa para bebês bem novinhos, com menos de 3 meses, ou então para qualquer criança que esteja com uma aparência muito caidinha, sabe, desidratada, ou que não consegue tomar o remédio pela boca porque está vomitando muito. Nesses casos, o hospital é o lugar mais seguro. E aqui vem um ponto que é fundamental entender. O tratamento não pode esperar. Lembra daquela frase, tempo é igual a rim? É por causa dela que os médicos já começam com o antibiótico assim que aquele primeiro exame de urina levanta a suspeita. Não dá para esperar os dias que a cultura demora para ficar pronta. A prioridade máxima é agir rápido. O tempo de tratamento já mostra o tamanho da seriedade do problema. Para uma pielonefrite, a infecção no rim, o protocolo padrão é de 10 dias de antibiótico. E vale reforçar, qualquer infecção urinária com febre numa criança com menos de 2 anos é tratada como se fosse pielonefrite. Aquele tratamento mais curto, de 5 dias, só entra em jogo para infecções mais simples, só na bexiga, e em crianças maiores que não tiveram febre. Mas olha só, a investigação não acaba quando a febre vai embora. O tratamento resolve a infecção de agora. Mas a pergunta mais importante de todas continua no ar. Por que isso aconteceu? E aí começa uma nova fase, a busca pela causa raiz, para evitar que tudo isso se repita lá na frente. Depois que a infecção está curada, o foco da investigação muda completamente. Especialmente em crianças com menos de 2 anos, é absolutamente crucial entender o que está por trás disso. Porque pensa bem, tratar a infecção é apagar o fogo. Descobrir o porquê é evitar que o incêndio comece de novo. E o que os médicos procuram nessa hora? Bom, existem alguns fatores de risco bem conhecidos. O principal deles é uma coisa chamada refluxo vesicureteral. É quando a urina, em vez de só sair, volta da bexiga para os rins e acaba levando bactérias junto nesse caminho. Outras possíveis causas são obstruções, algum bloqueio no caminho, a fimose nos meninos ou até mesmo intestino preso, que pode atrapalhar a bexiga a esvaziar por completo. Essa investigação depois da infecção segue um roteiro bem claro. O primeiro passo, depois que o tratamento acaba, é fazer um ultrassom dos rins e da bexiga. É um exame simples que não machuca e que vai checar se a arquitetura ali está toda certinha. Se esse ultrassom mostrar alguma coisa diferente, ou se a criança voltar a ter infecção, aí sim partimos para exames mais específicos, para investigar a fundo coisas como refluxo. E no fim das contas, esse é o grande objetivo de toda essa jornada. Não é só sobre curar uma febre, é sobre encontrar e cuidar desses fatores de risco para quebrar esse ciclo de infecções. E, o mais importante de tudo, para proteger os rins de qualquer dano que possa durar para sempre. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente entende os riscos que podem estar escondidos por trás de uma febre que parecia sem motivo, como é que essa consciência transforma a preocupação inicial em uma ação protetora? Como é que a informação nos dá o poder de cuidar de forma proativa da saúde de quem a gente mais ama, não só agora, mas para a vida inteira?